aqui. Muito obrigado também a vocês aqui no Instituto Humanitas pelo convite. É para mim realmente um prazer falar deste livro que merece a admiração de todos nós, mas a minha em particular por eu trabalhar com os Yanomami faz algum tempo, então tem uma significância quizá maior que para o leitor comum, né? Eu vou me apoiar numa espécie de hiper-resenha que eu fiz desse livro, que foi um texto que eu escrevi apenas saiu o livro em sua versão em francês. Tem quizá alguns espanholismos que escapem aí no português, mas eu vou tentar ser o mais claro possível, tá? Infelizmente, eu vou ter que ler para poder controlar o tempo e poder cobrir os temas, todos eles. Por mais de uma década, se sabia nos círculos antropológicos da etnologia que algo verdadeiramente incrível estava nascendo da parceria entre David Copenhague e Bruce Albert. A primeira vez que soube do texto, que viria a ser lido, foi um almoço com uma avaliadora após a defesa da minha tese no 2003. Foi 7 anos antes da publicação em francês. Algumas pistas já haviam aparecido em artigos acadêmicos do Bruce Albert, em 93, e outro texto publicado pela parceria Albert-Copenhague em 2003, assim como um artigo de Eduardo Vênus de Castro, em 2007, construído a partir de fragmentos do livro ainda em preparação. A expectativa era mais do que justificada, pois, após a leitura, é indiscutível que A Queda do Céu é uma obra sem paralelo na etnologia. E posso dizer que nenhum dos spoilers acadêmicos acima referidos diminuiu o impacto do livro em sua totalidade. De certo modo, A Queda do Céu apresenta-se como uma inversão da influente tese de Bruce Albert, finalizada em 85, porém jamais publicada, pois trata-se de um projeto completamente diferente. Unidos por seus esforços em defesa do povo Yanomami frente à incessante devastação causada pelos projetos de desenvolvimento brasileiros, no final da década dos 80, Copenhague, dando-se conta da necessidade de afetar as mentes dos brancos, pediu ao Albert que o auxiliasse a reduzir o hiato cultural a fim de tornar sua mensagem acessível a um público ocidental tão amplo quanto possível. Elaborado a partir de mais de 1000 páginas de entrevistas realizadas inteiramente na língua Yanomami, abrangendo mais de uma década, o livro é, como diz Albert, uma história de vida, uma autoetnografia e um manifesto cosmopolítico. E trata, basicamente, volto a citar, do mal-encontro histórico dos ameríndios com as franjas de nossa civilização. Este é um escrito difícil de classificar em um gênero antropológico específico, pois é, ao mesmo tempo, um autorretrato individual e coletivo do indígena em comparação dialética com a cultura dos brancos, e uma crítica da civilização ocidental conduzida pela comunidade de espíritos Yanomami através de um de seus porta-vozes. Também não seria exagero dizer que, em meio de uma vasta literatura dedicada aos Yanomami, A Queda do Céu é a mais ampla e digna descrição desse povo amazônico, abrangendo com detalhes meticulosos tópicos que vão da cosmologia, xamanismo, vida cotidiana, guerra, liderança e artes verbais, até a história do contato, a etnopolítica e as implicações gerais do crescente engajamento de um povo amazônico com o Estado-nação e como forças econômicas globais. Narrado inteiramente por Copenhague, A Queda do Céu faz tudo isso em uma linguagem não acadêmica, que o torna extremamente esclarecedor para qualquer público interessado em povos indígenas e no processo multifacetado que chamamos desenvolvimento. Trata-se, todavia, de um livro complexo e de interesse fundamental para os antropólogos e para as ciências sociais em geral. Se um dos objetivos principais da antropologia é abrir espaço para sentidos alternativos e nos instruir a respeito de outros universos conceituais que possam relativizar o nosso próprio,
a queda do céu deve ser considerada como um grande feito antropológico. O pacto etnográfico. Toda compreensão de outra cultura é um experimento com a nossa própria, diz o antropólogo Roy Wagner no seu livro A Invenção da Cultura. Isso vale tanto para os pesquisadores quanto para os pesquisados do momento. E a queda do céu é um magnífico exemplo de uma dupla objetificação reflexiva e recursiva de si e do outro. O trabalho criativo do antropólogo e do indígena, os textos do primeiro e os sonhos do segundo, investidos em suas respectivas formas de criatividade, esculpiram esse árduo caminho que parte do começo de todo encontro etnográfico, onde, como diz o Wagner, o equívoco deles a meu respeito não é o mesmo que o meu equívoco acerca deles, para criar uma relação intelectual entre duas formas distintas de criatividade. Isto é parte do que Albert chama de pacto etnográfico, uma forma pós-malinowskiana de prática etnográfica com implicações radicais em vários sentidos. O pacto é uma lição central do livro, uma inspiração para muitos etnólogos cujas condições de campo podem variar em grau, mas não enquanto ao caráter da formação do Albert como antropólogo. Confrontado como fora, desde 75, com imagens exóticas de um povo pouco contactado no tempo e no espaço, e com os efeitos dramáticos da construção da Perimetral Norte, uma rodovia projetada para alcançar a Colômbia cortando a terra Yanomami, o autor relembra a sua ansiedade inicial. Como podemos conciliar, aqui estou citando Albert, como podemos conciliar conhecimento não exotizante do mundo Yanomami, análises dos prós e contras do funesto teatro do desenvolvimento amazônico e uma reflexão sobre as implicações da minha presença como ator observador nessa situação de colonialismo interno? A sua própria resposta. Primeiro, naturalmente, fazer justiça escrupulosamente à imaginação conceitual de meus anfitriões. Depois, tomar em conta com rigor o contexto sociopolítico, local e global no qual a sua sociedade está inserida. E, por fim, conservar um olhar crítico sobre o próprio quadro da observação etnográfica. O pacto também decorre do reconhecimento de que a adoção do antropólogo é de fato uma aposta, por parte dos indígenas, sobre as futuras possibilidades de mediação, em que a habilidade do antropólogo possa servir de contrapeso ao desequilíbrio de poder ao qual estão submetidas muitas comunidades indígenas, e que inclui a propagação de doenças, o roubo de terras, migração forçada e uma míriade de formas de racismo e discriminação. Um pacto envolve duas partes, e no decorrer do tempo, para os indígenas, o desafio consiste em, e volto a citar, envolver-se num processo de auto-objetificação através do prisma da observação etnográfica, mas, sobretudo, de uma maneira que lhes permita adquirir reconhecimento cultural e a conquista de um lugar legítimo no mundo opaco e virulento que se esforça para subjugá-los. Em retorno, o etnógrafo tem que assumir fielmente uma tarefa política e simbólica de mediação regressiva, à altura do débito de conhecimento em que ele incorreu, mas sem abdicar da singularidade de sua própria curiosidade intelectual, da qual depende, em grande parte, a qualidade e eficácia de sua mediação. Fim de cita. O Pacto Copenhague-Albert nos mostra que a muito falada implicação política, o engajamento do antropólogo, exige tanto que se faça justiça à imaginação conceitual de um povo, quanto assumir as responsabilidades da mediação. Aqueles de nós que passam nas suas vidas entre os indígenas sabemos quanto esses dois elementos costumam ser desagregados na escrita acadêmica, na prática profissional e nos valores institucionais. E claro, a beleza, o drama, a força da queda do céu é impossível fora deste pacto. A escrita. A queda do céu, em A Queda do Céu, a autoria é uma questão complexa, um verdadeiro experimento. Copenhague é o narrador, o autor das palavras, da vida, da etnografia e o instigador do projeto.
Albert é o autor da organização e os esforços de tradução para tornar o pensamento e a experiência de Copenhague acessíveis ao grande público. Esta não é uma tarefa simples e Albert optou por não desaparecer completamente do texto, mas por mostrar-se discretamente, como ele diz, mantendo assim a evidência da colaboração. Albert acompanha o leitor cuidadosamente através de notas a rodapé detalhadas e esclarecedoras. 3 anexos contextualizam o povo Yanomami, a região onde vive Copenhague e os apuros do etnocídio provocado pelo garimpo ilegal de ouro nas terras Yanomami. Além disso, oferece um glossário geográfico e etnobotânico, assim como títulos de capítulos e epígrafes habilmente selecionados. O livro também apresenta numerosos desenhos Yanomami, tão belos quanto instrutivos, e fotografias que destacam Copenhague, seu povo e sua trajetória. Albert também optou por uma tradução, como ele diz, a meia distância, a fim de evitar as ciladas tanto de um trabalho estritamente literal, que tornaria o texto incompreensível e exotizante, quanto uma tradução demasiado literária, que tornaria o texto improvável e distante da língua Yanomami. Ele deve ser elogiado por capturar detalhes retóricos que são, na maior parte do tempo, condensados em simples sufixos da língua Yanomami. Outros dispositivos comuns da fala, como o efeito enfático de um enunciado negativo, lança sobre o seu oposto, os Yanomami dormem à toa, não é assim que nós pensamos. Por exemplo, nos mantém próximo do registro da poética Yanomami, um traço que qualquer leitor familiarizado com línguas indígenas irá apreciar. Em suma, as palavras traduzidas de Copenhague conservam o tom metafórico da fala Yanomami, a poética da analogia e as imagens da vida na floresta. Muitas são as histórias de antropólogos que são tão magníficos etnógrafos que acabaram se tornando nativos, ou que deveriam ter se tornado nativos, pois podiam fazer as danças tribais, mas não descrevê-las. Podiam ser possuídos pelos espíritos nativos, mas não podiam discuti-los. Disse isto o antropólogo David Schneider, num prólogo ao livro de seu aluno, Roy Wagner. E é porque nenhum dos antropólogos, Copenhague e Albert, sucumbiu às tentações de se tornar indígena ou branco. É porque a apreensão de sentidos alternativos resultou numa dialética que a queda do céu serve de apoio para ver a nossa visão do mundo da mercadoria a partir de uma perspectiva de fora, a do xamã e dos espíritos Yanomami. É por isso que o leitor ansioso por um toque de crítica pós-moderna ficará profundamente desapontado, assim como aqueles em busca de pílulas estilo New Age, de mensagens xamânicas por um mundo melhor. A queda do céu é um trabalho árduo, da mesma maneira que foi duro o trabalho de tornar-se xamã para Copenhague e que continua a ser para defender o seu povo e seu território. Copenhague não faz gestos simplificadores quando descreve o panteão dos espíritos Yanomami e o seu funcionamento, e tampouco as imagens da devastação e do etnocídio são diluídas. Perceber a escala da complexidade e do desequilíbrio entre índios e brancos é parte fundamental do esforço do nivelamento do livro. Em seu postscriptum, Albert deixa claro que a autoria foi motivo da reflexão em todo o processo de produção do livro. Talvez a melhor descrição do assunto seja a de Viveiros de Castro. Este é um exercício xamânico por excelência, talvez um internamente decomposto, onde Copenhague fala da visão Shapiri, da visão dos espíritos Yanomami, do mundo branco, através da mediação do antropólogo branco. Quem é o autor das palavras, ditas por um xamã que nada mais é do que um veículo das palavras do Shapiri e que aprendeu a compreendê-las por meio das instruções de seu sogro? Estas são as palavras de Umawa, o criador Yanomami, como nos diz Copenhague com certa frequência. Quantos autores e traduções estão envolvidos? A diversidade incontável de Shapiri, o mestre xamã, o aprendiz, o antropólogo branco. Eles estão todos envolvidos. E quem é o público? O projeto é claramente dirigido a leitores ocidentais. Não obstante as interpretações de Copenhague do mundo branco e suas exortações estejam repletas de orientações para seu próprio povo.
muitos dos quais vivem atualmente no mundo do hibridismo amazônico. Schopenhauer, filósofo, etnógrafo e mestre da metáfora. Schopenhauer é um observador parcimonioso e perspicaz. Esses traços aparecem no seu interminável questionamento dos significados do seu próprio mundo e da sua interrogação incessante acerca dos pensamentos e as motivações dos brancos. O livro é marcado, em diferentes episódios, por esse esforço de compreensão que revela a propensão filosófica de Schopenhauer. Aqui eu cito. Eu penso em nossos ancestrais que, no tempo primordial, se transformaram em animais de caça. Eu não me cansava de perguntar, onde os seres da noite tornaram-se realmente existentes? Como era o céu nesse tempo primordial? Quem o criou? Para onde foram os espectros de todos os que morreram antes de nós? Em outra parte do livro, falando da devastação dos garimpeiros, ele diz: eu contemplava a floresta machucada e, no fundo de mim, eu pensava: por que suas máquinas arrancam todas essas árvores e esta terra com tanto esforço? Por que nos deixar esse caminho de pedras afiadas abandonadas ao calor do sol? Por que gastar assim o seu dinheiro, enquanto nas suas cidades muitas de suas crianças dormem no chão como cachorros? Por que vêm de todos os lugares ocupar nossa floresta e devastá-la? Cada um deles já não tem uma terra onde sua mãe lhes deu a luz? Nesse sentido, o livro apenas ratifica o que eu já tinha visto. Em 2008, eu acompanhei a Schopenhauer em visitas à comunidade Yanomami na Venezuela. Depois de muitas horas de reuniões com seus pares venezuelanos, falando sobre demarcação, em cada aldeia encontrávamos ao Davi junto aos anciões da comunidade, noite adentro, em entusiasmadas consultas sobre seus mitos e sua história. Que ninguém duvide, Schopenhauer é um exímio etnógrafo. O leitor também será tocado pela destreza que Schopenhauer demonstra com a metáfora e por seu deleite com explicações. Ambos caminham juntos em seu discurso. Schopenhauer é um retórico temperado, que comanda a atenção de seus leitores, assim como faz com o público Yanomami. No regime discursivo Yanomami, é a metáfora que sustenta o interesse dos ouvintes. É na habilidade de Schopenhauer de fazer o desconhecido ressoar com o conhecido, de reconhecer conexões imprevistas entre os mitos e os eventos atuais, que está no cerne de sua influência. Entre os Yanomami, não basta explicar, é preciso entreter, e para tanto, o orador deve recorrer à poesia e ao humor. Alguns exemplos bastarão para ilustrar o talento de Schopenhauer. Falando das epidemias que mataram muitos de seus antepassados durante o período de contatos iniciais, ele diz: em todo caso, era suficiente que nossos ancestrais inalassem essa fumaça desconhecida para que morressem, como os peixes que ignoram o poder letal das folhas de veneno ou a chihana, utilizadas na peste. Isso é um timbó. Sobre a habilidade dos xamãs Yanomami sonharem o seu caminho para o conhecimento do Shapiri, ele diz: nós, no entanto, somos capazes de sonhar muito longe. As cordas de nossas redes são como as antenas de rádio, as quais transformam-se em caminhos que conduzem os Shapiris e suas músicas até nós, assim como as linhas telefônicas dos brancos. Sobre a natureza da multiplicidade do Shapiri. Cada nome é único, mas os Shapiri que eles designam são inumeráveis. Eles são como os espelhos que vi em um de seus hotéis. Eu estava sozinho na frente deles, mas ao mesmo tempo eu tinha muitas imagens idênticas de mim mesmo. Há um contraste trabalhado em todo o livro entre as visões xamânicas e os sonhos, que dão acesso ao verdadeiro conhecimento das imagens da floresta, e a escrita dos brancos, e a aquisição de conhecimento por meio de livros e da educação formal. Seu papel é nosso pensamento, diz Schopenhauer, que se tornou, desde os tempos mais antigos, num livro interminável, tanto quanto extenso. No texto de Schopenhauer, vários elementos do discurso se repetem, sugerindo complexos significados através da forma. Eles também evocam um discurso feito originalmente na língua Yanomami. É assim, é uma frase que se repete bastante.
Esta expressão dá início a centenas de descrições detalhadas, particularmente do mundo dos espíritos Yanomami, em situações em que se apresentavam inéditas para Schopenhauer naquele momento, ou então algo evidentemente complexo para os que não veem os espíritos e que exige, portanto, uma explicação meticulosa. A cada ocorrência de assim, o leitor pode segurar firme o livro em suas mãos, porque o que segue é um trecho fascinante da etnografia Yanomami. Outra frase comum é: não é sem razão, não é à toa. O livro é, afinal, uma história de vida de Schopenhauer. Não, o livro é, afinal, uma história de vida e Schopenhauer narra com detalhes a sua progressiva passagem da ignorância do mundo dos espíritos e do mundo dos brancos até seu aprendizado e maestria. Esta jornada revela que tudo tem uma razão, ou melhor, uma história. Coisas ou eventos sem razão significam que são o produto do pensamento de ninguém, motivo pelo qual os leitores se darão conta que nada é, na verdade, sem razão. Uma característica produtiva do discurso Yanomami, a expressão "isso não é à toa", instrui os leitores sobre a humanidade imanente da floresta, sobre o ser animado por trás de cada coisa e cada evento, e que está na raiz de toda a capacidade de afetar ou ser afetado, sobre a ecologia das relações entre humanos e não humanos. Mas a expressão também alerta os leitores sobre a importância do que parece ter pouca ou nenhuma relevância para os brancos, evocando assim uma contra-explicação, uma história para que os brancos possam reconhecer algo que eles dizem não existir. Outra gente. Um contraste nítido percorre todo o livro e pode ser resumido na oposição entre os filhos e genros Yanomami de Omau, o criador, e os brancos, também criados por Omau, mas que foram iludidos por seu irmão malévolo Yoasa. As visões xamânicas e os sonhos levam ao conhecimento verdadeiro das imagens do mundo. Levam às palavras do Shapiro, aos eventos míticos e a tudo o que está na raiz das coisas. O conhecimento dos brancos, condensado na escrita, é, segundo ele, nublado e cheio de esquecimento. Tendo apenas os olhos dos espíritos mortos, os brancos não podem ver as verdadeiras imagens do cosmos. Cegos, os brancos são insensíveis à humanidade imanente. Esta é a definição de sua ignorância. A repetição de "os brancos são outra gente" parece-me revelar a percepção de Schopenhauer de que os brancos construíram outro mundo para si mesmos. Em que a relação com os Yanomami não pode ser imaginada como um mal-entendido sobre significados compartilhados, mas antes como um equívoco entre diferentes mundos conceituais. Refiro-me aqui a um conceito do Viveiros de Castro, equívoco controlado. O último termo que repete muito é o valor de. A expressão traduz um simples morfema na língua Yanomami, que evoca o valor e ou traço de algo animado. Ela acompanha muitos dos argumentos de Schopenhauer e parece ser um elemento fundamental de uma política ameríndia da natureza que é diferente da nossa, parte de uma economia política de pessoas em um mundo habitado por muitos tipos de povos humanos e inumanos. Trata-se de uma daquelas conceituações totalmente abrangentes que parecem ser a base do significado das relações sociais que envolvem a fertilidade, a mortalidade, a troca e a reciprocidade. Sua ocorrência em contextos díspares sugere aos leitores que sua importância e seu caráter indefinível, e os antropólogos fariam bem de investigar seu significado. Agora eu vou falar das 3 partes do livro. Parte 1, tornar-se outro. Os primeiros 8 capítulos da Queda do Céu podem ser lidos como uma série de exposições sobre a etnografia espiritual. O conhecimento de Schopenhauer e sua habilidade para transmitir, através da descrição e analogia, a complexidade dos chapires, as camadas cósmicas e a mitologia é surpreendente. Nunca antes uma cosmologia ameríndia e sua dinâmica nos foram apresentados tão clara e detalhadamente. Talvez o aspecto mais pedagógico seja a maneira como o leitor acompanha a própria passagem de Schopenhauer da ignorância ao conhecimento, de ser perseguidos pelos sonhos na infância, a sua iniciação ao xamanismo, com todas suas dúvidas, hesitações, sofrimento, surpresas, retrocessos
e a tenacidade do seu anseio pelo conhecimento. Nesses capítulos, tópicos clássicos da etnologia, como a relação íntima entre caça e xamanismo, o perspectivismo e predação ontológica, aparecem antes de modo autodescritivo do que em modos analíticos e belamente entrelaçados às escenas da vida Yanomami, igualmente reveladoras dos princípios de sua socialidade. Também se apresenta abundantemente claro que a ecologia Yanomami é uma política sensível de manejo das relações com todos os seres espirituais que se encontram na raiz de cada característica e qualidade da floresta, dos humanos e do cosmos em geral. Meteorologia, fertilidade, dinâmica da população animal, mas também sentimentos como a fome e a coragem, capacidades como o pensamento claro ou o discurso influente, começam e terminam em seres invisíveis e animados. A descrição de Copenhague deste mundo de humanidade imanente é fundamental para seu argumento, pois é a partir de aí que ele dirige sua crítica xamânica à objetificação ocidental da natureza e suas consequências extremas. O que Copenhague descreve é complexo e tem-se a impressão de que ele poderia muito bem prosseguir indefinidamente. Os chapires são minúsculos, poderosos, incrivelmente luminosos, bonitos, diversos, múltiplos e inconstantes. Os chapires são magníficos, embora inicialmente assustadores. Em muitos sentidos, são amplificações de valores materiais e práticas de Yanomami. Não obstante, também são radicalmente distintos em seus hábitos, gostos, capacidades e hábitos, todos os quais são descritos até os últimos detalhes. O tema dos espelhos do Shapiri, de sua luminosidade e ornamentação, são recorrentes. Os próprios Shapiri, os seus caminhos, os espelhos que montam, os pisos de suas casas, os telhados e suas clareiras na floresta, tudo que é espiritual ornamentado, brilhante e desubstanciado. Imagens puras que refratam incessantemente uma a outra. Tornou-se clichê dizer que os xamãs são viajantes no tempo e no espaço. Mas a partir da narrativa de Copenhague, acho que seria mais apropriado pensar não em termos de uma viagem, mas de uma dimensionalidade que é sujeita à manipulação xamânica. Menos uma questão de se mover em coordenadas temporais e espaciais fixas, do que a possibilidade de mudar as próprias coordenadas. Viveiros de Castro já comentou, a partir de fragmentos desta etnografia, as qualidades perspectivistas das relações Shapiri humanos-animais. Eu apenas gostaria de acrescentar que o relato de Copenhague revela um paralelo verbal ou acústico igualmente importante para o jogo de perspectivas visuais. Tão importante quanto ser visto pelo Shapiri, atrair a sua atenção e evitar perdê-la, é aprender a ouvir, compreender e, principalmente, a responder aos seus cantos. A beleza dos cantos, a sua verdade e a necessidade de respondê-los é um requisito necessário ao conhecimento xamânico. Se alguém deve morrer e tornar-se um espectro para que possa ver como os Shapiri, deve-se também adquirir uma língua e uma garganta Shapiri para ser capaz de reproduzir seus cantos. Por último, mas não menos importante, o conhecimento dos Shapiris e a prática xamânica são reiteradamente descritas como visadas de longe, sonhos com o distante, palavras antigas, as palavras de outro, dos Shapiri. Para conhecer é preciso tornar-se outro. Toda esta ênfase parece crucial para o esforço comparativo de Copenhague, pois contrasta com a obsessão dos brancos com seus livros, apenas ouvindo as suas palavras, incapazes de sonhar de longe. Eles sonham apenas consigo mesmos. Apesar de sua engenhosidade, Copenhague entende que os brancos são presos a seus próprios umbigos. Parte 12. A fumaça de metal. Trata-se de 8 capítulos nos quais o mal encontro dos Yanomami com a expansão do Estado brasileiro mostra sua face mortal. Partindo dos relatos do primeiro contato, rapidamente transforma-se em um conto sobre epidemias, o radicalismo evangélico, as mortes pela construção de estradas e a mineração ilegal. Esta cronologia do etnocídio Yanomami encontra sua lembrança mais reveladora em um dos anexos de Albert, um relatório do massacre de Hashimo, em 1993, que resultou na morte de 16 Yanomami nas mãos dos garimpeiros. Cada capítulo tem início com uma ou várias epígrafes.
São clipes de jornais, comentários de generais militares ou de missionários das novas tribos, ilustrando o olhar dos brancos em diferentes episódios do contato e da expansão em direção ao território Yanomami, conforme narra o corpo do texto. Isto dá ao leitor uma ideia da diferença radical entre o sofrimento Yanomami e a arrogância do progresso. Outro tema que percorre esta parte é a influência dos brancos no pensamento Yanomami. Diz Davi, os anciões amavam as suas palavras. Eles eram verdadeiramente felizes assim. Seus espíritos não eram presos em outros lugares. Os propósitos dos brancos não haviam sido introduzidos entre eles. Tinham apenas seus próprios pensamentos, dirigidos aos seus parentes. O comentário de Copenau a este respeito é pungente. Aqui e acolá deixa entrever que o contato com os brancos, ontem e hoje, os Yanomami têm se perdido, pensando demasiado sobre os brancos, seus objetos manufaturados e seu estilo de vida. O público de Copenau agora inclui os próprios Yanomami, muitos dos quais estão experimentando com o que pode ser a combinação adequada das culturas dos brancos e dos Yanomami. A história de Copenau em si mesma é uma dessas histórias entre mundos branco e Yanomami. No período dos primeiros contatos, aqueles que viriam conviver com ele na sua nova Maloca sofreram uma epidemia em massa que os deixou dizimados. Muitos anos depois, quando vivia próximo aos missionários das novas tribos em Tototovi, uma segunda epidemia matou a maioria de seus parentes próximos, incluindo sua mãe. A partir de uma visão retrospectiva, Copenau narra como os mais velhos foram enganados pela força sedutora dos objetos manufaturados que escondiam a fumaça das epidemias que, na teoria teológica Yanomami, acabaram com a população uma e outra vez. E o mais triste é que estas não são apenas imagens de um passado distante. A saúde Yanomami tem estado sob uma crise constante desde então. Os ritos funerários de Yanomami são destinados a apagar todos os vestígios de uma pessoa morta, bem como estimulam a determinação de vingar a morte de um parente. Copenau deixa claro o quanto de sua determinação em defender o seu povo se alimenta na memória desses parentes devorados pelas epidemias Shawara trazidas pelos brancos. Copenau continua a viver próximo aos missionários das novas tribos. A narrativa de uma conversão pessoal e coletiva que nunca passou de uma fase experimental é contraposta aos relatos detalhados acerca da imposição obsessiva das palavras de Deus pelas missionárias novas tribos, aos ataques ao xamanismo e outras práticas genocidas. Curiosamente, parte da razão do desencanto Yanomami com os missionários foi a impossibilidade de ver a Deus e sua falta de resposta, elementos que, na primeira parte, aparecem de modo crucial para a legitimidade do conhecimento do Xapi. Após as epidemias em Totoporí, Copenau foi praticamente privado de seus parentes próximos. Tal falta de relações é o que significa ser pobre ou desprivilegiado nos termos Yanomami, um fato que apenas torna a saga de Copenau ainda mais notável. Sentindo-se solitário, ele começou a se mover para além da sua comunidade. Trabalhando para a FUNAI, ele viajou para outras partes do território Yanomami, tornando-se familiarizado com a terra dos brancos, passando períodos em Boa Vista, Manaus e até mesmo em Yaguareté, na fronteira com Colômbia, trabalhando entre os Macu. Nesta época, dentro e fora da FUNAI, sob diferentes administrações, ele foi empregado em uma diversidade de trabalhos. Na localização de comunidades Yanomami remotas, como intérprete, fazendo um curso de agente de saúde, participando da criação de um novo posto da FUNAI e até mesmo limpando piscinas em Manaus. Este foi o momento no qual ele vivenciou a tentação de tornar-se branco, mas, principalmente, foi o início de uma inserção na micropolítica amazônica. Ele aprende a decifrar como os diferentes atores governamentais e não governamentais buscam influenciar o mundo, buscam influenciar o futuro dos Yanomami. Uma arena política cheia de acusações recíprocas e reveladora dos diferentes interesses que afetam o território Yanomami, tais as empresas de mineração e as políticas militares de segurança nacional. Este também é o período em que ele ouviu dizer pela primeira vez as palavras demarcação de terras, as quais marcam a sua vida até hoje. A ampliação de sua experiência lhe permitiu compreender a extensão da devastação associada ao desenvolvimento brasileiro. Copenau acompanha de perto os efeitos
nefastos dos mais de 200 quilômetros de estrada construída no território Yanomami, assim como na corrida de ouro que, no final dos anos 80, atraiu a mais de 40.000 garimpeiros, infligindo toda a destruição social e ambiental que dizimou cerca de 10% da população Yanomami no Brasil. No meio disso tudo, Copenhague deu uma guinada importante na sua vida. Decidiu tornar-se xamã. Ele suportou as exigências do aprendizado com a mesma determinação inabalável com a qual ele dirigiu sua vida em função da defesa de seu povo. Ele o fez, por um lado, sob a orientação de um grande homem xamã, seu sogro Lorival, um homem amável e gentil que teve a oportunidade de conhecer em Guatorique. E, de outro, acompanhado por um grupo de ativistas indigenistas que constituíram a CSPY, ONG fundada por Bruce Albert e outros, e que foram um apoio fundamental para a realização da demarcação do território Yanomami. É assim que uma visão xamânica desses acontecimentos drásticos continua a envolver o entendimento de Copenhague, relacionando a devastação local de sua terra a processos sociocósmicos mais amplos. Os xamãs de Guatorique, que é a aldeia do Davi, desenvolveram uma teoria da história e dos motivos do mundo dos brancos que resulta num anúncio profético do Chapin, o retorno ao cataclismo mítico da queda do céu que nos esmagará a todos, Yanomamis e brancos. Se estes não pararem de consumir a floresta e se não devolverem o petróleo, o ouro e os metais que o mal sabiamente escondeu nas profundezas da terra. Ao cozinhar tais materiais do subsolo em suas indústrias, os brancos estão queimando o peito do céu, espalhando mais fumaças epidêmicas, tudo a fim de produzir suas amadas mercadorias. Diz o Davi. Todas as mercadorias dos brancos nunca serão suficientes em troca de todas as árvores, as frutas, os animais e os peixes. O seu dinheiro nunca será numeroso bastante para poder compensar o valor das árvores queimadas, do solo seco e das águas contaminadas. Nenhuma mercadoria poderá comprar todos os Yanomami devorados pela fumaça da epidemia. Nenhum dinheiro poderá devolver aos espíritos o valor de seus pais, que são os xamãs mortos. Terceira parte, a queda do céu. Os últimos 9 capítulos da narrativa de Copenhague são centrados em sua experiência como porta-voz para seu povo, desde as suas primeiras reuniões com movimentos indígenas até os esforços feitos para expandir suas denúncias à Europa e aos Estados Unidos. A secção é aberta com um capítulo dedicado à importância da fala para a obtenção de respeito e influência entre os Yanomami, um percurso etnográfico precioso através dos gêneros do discurso Yanomami, incluindo as arengas dos anciões Heriamon e os diálogos cerimoniais Wayamon. Revela um Copenhague humilde e cauteloso acerca de suas possibilidades como líder em sua própria comunidade. Aqui ele aparece hesitante, respeitoso dos mais velhos e temeroso de sua habilidade para encadear as palavras corretamente, para falar com firmeza e para comandar a atenção de seus ouvintes. A mesma hesitação marca o início de uma carreira exterior como porta-voz. Sobre sua primeira experiência, ele lembra: eu mesmo nunca fiz um discurso Heriamon na minha própria casa. Eu não sabia ainda fazer sair as palavras da minha garganta uma depois da outra. Eu me dizia: como eu vou fazer? Como os brancos falam nessas ocasiões? De que maneira começar? Mais tarde, sentindo-se mais preparado, ele comenta como precisou explicar o sofrimento em torno da corrida do ouro. Era difícil. Eu tinha que dizer tudo isso em uma fala que não é a minha. Depois de algum tempo, a força da indignação, a minha língua chegou a ser mais ágil e minhas palavras menos confusas. Desde então, eu nunca mais parei de falar aos brancos. Meu coração parou de bater rápido demais quando eles me olhavam e minha boca perdeu a sua vergonha. Se as palavras se emaranhassem na minha garganta, deixando sair só uma voz hesitante, os que chegassem a me escutar diriam a si mesmos: por que este índio quer falar conosco? Nós esperamos dele palavras sábias, mas ele não fala nada. Eu não quero que você pense que os Yanomami são idiotas, que eles não têm nada a dizer. Que eles só sabem ficar imóveis, os olhos perdidos, atônitos e amedrontados. Entre as viagens feitas por Copenhague,
É dada atenção especial às suas impressões sobre Stonehenge, na Inglaterra, a Torre Eiffel, em Paris, e o Bronx, nos Estados Unidos. Aqui vemos a capacidade xamânica de abranger tudo em seu discurso, quando Schopenhauer relaciona todos esses lugares e experiências a mitos de criação e a história dos brancos, ao mesmo tempo em que adquire o conhecimento dos espíritos que habitam as terras dos brancos. Tais viagens a lugares distantes são repletas de riscos, já que os xamãs não devem se afastar dos lugares onde moram seus espíritos auxiliares, sob pena deles morrerem ou deixarem o corpo do xamã, que é seu pai. Schopenhauer teve que elaborar formas criativas para contornar essa dificuldade agravada pela possibilidade real de que seus espíritos fujam dele ao retornar para sua manobra, sentindo-se abandonados pelas viagens empreendidas pelo seu pai ausente. Os museus sempre parecem agitar um cordão dissonante na imaginação indígena. Os Yanomami eliminam todos os vestígios dos seus mortos. E para Schopenhauer, sua exposição irrestrita em museus é algo inconcebível. E ele divaga sobre algo ainda mais importante. Será isto que os brancos têm reservados para nós? É isto que restará de nós depois de terem acabado com a floresta? Sem dúvidas, as viagens de Schopenhauer enriquecem a mitologia Yanomami. Do mesmo modo, viajar além-mar é sempre uma espécie de previsão. No Bronx, Schopenhauer disse chocado com a exclusão social que os brancos parecem tolerar com total equanimidade. Aí ele diz, sobre o Bronx: se ao centro dessa cidade, Nova York, as casas são altas e lindas, em sua borda, elas estão em ruínas. As pessoas que moram nesses lugares não têm comida, e suas roupas são sujas e rasgadas. Quando eu caminhei entre elas, elas olharam para mim com olhos tristes. Esses brancos que criaram as mercadorias pensam que eles são engenhosos e valorosos. Portanto, eles são avaros e não cuidam dos que entre eles são desprovidos de tudo. Como eles pensam ser grandes homens e se achar tão inteligentes? Eles não querem saber nada dessas pessoas miseráveis que são os seus pares. Eles os rejeitam e os deixam sofrer sozinhos. Eles nem olham para eles e se contentam, de longe, em atribuir-lhes o nome de pobres. A cultura dos brancos e sua inteligência assumem a forma da técnica e do artefato. Schopenhauer, assim como outros Yanomami que conheço, surpreende-se com a falta de parentesco entre os brancos, que no final das contas são engenhosos, mas ao mesmo tempo um pouco infrasociais. Por vezes, Schopenhauer divaga se a genialidade do branco em produzir bens pode realmente ser considerado uma prova de sua inteligência. Um dos exemplos mais interessantes da antropologia comparativa é um comentário extenso em um capítulo apropriado chamado O Amor pelas Mercadorias, no qual se estabelece um contraste entre a sujeição das relações sociais dos brancos em prol da acumulação de bens e a propensão Yanomami em fazer que as coisas fluam. Sua reflexão sobre a categoria indígena Matohi, que engloba os ornamentos pessoais dos Yanomami, as cabaças onde guardam as cinzas dos mortos e, desde a chegada dos brancos, também os seus bens. As palavras de Schopenhauer a esse respeito são belas e penetrantes. É assim: as mercadorias não morrem. É por isso que nós não as acumulamos em vida e nós nunca as negamos aos que pedem. Se nós não dessemos elas continuariam a assistir depois de nossa morte e apodreceriam sozinhas, negligenciadas no chão de nossa casa. Elas serviriam tão somente para dar pena aos que nos sobrevivem e choram nossa morte. Nós sabemos que vamos desaparecer, e é por isso que cedemos facilmente os nossos bens. Assim, as mercadorias nos deixam rapidamente para se perder no fundo da floresta, com os anfitriões de nossas festas, ou simples visitantes. Quando um ser humano morre, seu espectro não leva nenhum de seus bens nas costas do céu. Os objetos que ele confeccionou ou adquiriu são abandonados na terra e somente atrapalham os vivos, revivendo a nostalgia de sua presença. Nós dizemos que esses objetos são órfãos e que, marcados pelo toque do morto, eles dão pena. É irônico que tanta violência tenha sido praticada contra os Yanomami em nome da alegação de que eles seriam um povo violento.
É sabido que a imagem do povo violento, atribuída aos Yanomami, foi instrumentalizada pelos governos militares no Brasil e por aqueles interessados nas suas terras para justificar sua invasão e sua inserção em um regime produtivo ao serviço de um suposto desenvolvimento. A famosa obra do Chagnon, de 68, reeditada várias vezes, e que apresenta os Yanomami como um povo feroz, em nada contribuiu para o bem-estar desse povo. E parece que Copenhague tem a intenção de restaurar a verdade. Tal como acontece com o seu comentário comparativo sobre os bens, ele distingue os ataques de vingança dos Yanomami das guerras dos brancos. O primeiro, uma necessidade equilibrada de apaziguar a raiva causada pela morte de um parente, o último, como uma busca absurda de riqueza material em uma escala de matança incomparável com o acerto de contas um a um Yanomami. Mais uma vez, são as pessoas que contam aqui, ao contrário do petróleo, dos mineiros, das commodities que alimentam a guerra dos brancos. Copenhague se refere particularmente à Primeira Guerra do Iraque, nessa passagem. Há um forte contraste no que tange aos motivos e à escala. Aí ele diz: eles vão à guerra com muitas pessoas, com balas e bombas que queimam todas as suas casas. Eles matam até mesmo as mulheres e as crianças. E não para vingar seus mortos. Eles fazem as suas guerras simplesmente por palavras ruins, por uma terra que cobiçam ou por arrancar os minerais e o petróleo. Copenhague não subestima os diferentes meios rituais nos quais os Yanomami resolvem seu conflito, incluindo os ataques de vingança. No entanto, esses meios controlam a acumulação da raiva. Clastres viu na sociedade primitiva aquela totalidade uma como uma máquina de segmentação que impede o surgimento de um poder separado da sociedade. A ênfase de Copenhague também está na segmentação da própria raiva, a prevenção da raiva prolongada e cumulativa que levaria a uma guerra em grande escala. Sua ressalva, contudo, é que atualmente toda a coragem dos Yanomami deve ser orientada para os verdadeiros inimigos, os brancos que devoram sua terra e seu povo. Apesar de todos os danos causados, Copenhague tem cuidado de evitar generalizações. Ele diz: nós não somos inimigos dos brancos, mas nós não queremos que eles venham trabalhar nossa floresta porque eles são incapazes de devolver o valor do que eles destroem. É isso que eu penso. O livro termina com uma retomada da principal advertência de Copenhague: a destruição do planeta pelos brancos e a aproximação da morte de todos os xamãs, os únicos que seriam capazes de evitar a queda iminente do céu. Aqui cito: se os seres da epidemia continuarem a proliferar, todos os xamãs vão morrer e ninguém mais vai impedir o caos. Machitari, certa terra, Rueri, aquele do limpo coberto, e Titiri, aquele da noite, vão se sangrar. Eles chorarão sua morte e a floresta será outra. O céu se cobrirá de nuvens escuras e o dia nunca mais nascerá. Não pararia de chover. O vento de furacões soprará sem tréguas. A floresta nunca mais conhecerá o silêncio. Isso já aconteceu, mas os brancos nunca se perguntam por quê. A terra se saturaria de água e começaria a se putreficar. Então, as águas irão recobri-la pouco a pouco e os humanos devirão outros, como já aconteceu no primeiro tempo. Quando o ser cair sobre nós, seremos todos esmagados e enviados ao submundo. Os xamã e Yanomami sabem disso, pois já ouviram desde o início do tempo. E aqui cito por último áudio da Bíblia. Se os brancos se tornassem mais informados, o meu espírito poderia recobrar sua calma e felicidade. Eu diria para mim mesmo: muito bem, os brancos adquiriram sabedoria. Finalmente, eles se tornaram amigos da floresta, dos seres humanos e dos espíritos Shapiro. Minhas viagens chegariam ao fim. Eu diria então a meus amigos: não me chamem tão frequentemente. Eu quero devir espírito e continuar a estudar com os Shapiro. Eu quero somente devir mais sábio. Eu iria então me esconder na floresta com meus anciões e beber yaquana até me tornar muito magro e esquecer a cidade. É isso.
Desculpem que eu quero que ver muito o papel. Ok, agradeço professor Luciane pela essa fala inicial, então, pela apresentação dele. E agora nós abrimos, então temos um tempo para reações, comentários, perguntas, enfim, a participação de quem assim quiser. Só vou pedir que, quando for fazer a pergunta ou a reflexão, possa se apresentar. Boa noite, meu nome é Fátima, eu sou doutoranda da Unisc, doutoranda em educação da Unisc, estudando educação intercultural. Quando o senhor falou que o Schopenhauer é um legítimo etnógrafo, o Ribeiro de Castro fala em autobiografia, auto-entre-biografia na introdução do livro. O senhor diria que é uma autobiografia ou é uma etnografia, o que o Schopenhauer fez? Bom, é uma, digamos assim, as duas coisas não têm por que ser excludentes, não? A narrativa, por exemplo, tudo que eu estou chamando de etnografia espiritual, não é que ele esteja etnografando isso, ele não está explicando, não? O que ele foi progressivamente aprendendo sobre o mundo espiritual. Que é interessante essa estratégia, porque é muito comum pensar que, digamos, a complexidade desse mundo espiritual é evidente para todos os indígenas por igual. Basta você ser da cultura X, que então todo mundo entende, não? Bom, não é o caso. E isso fica claramente demonstrado quando ele vai contando. Momentos ele vai contando. Eu achava que os espíritos eram assim, assim, assado, mas depois eu vi que não era assim, não. Eu achava que a casa dos espíritos morava aqui no peito da pessoa, mas na verdade não é assim, não. Enfim, toda a complexidade disso, que é, aos olhos do leitor, uma etnografia do mundo espiritual, ele vai contando na medida que ele vai, com a vantagem para o leitor de que o Davi também está contando sua própria aprendizagem. Então, isso eu acho que é uma estratégia narrativa muito boa, porque é muito pedagógica, não? E também nos deixa ver que essa complexidade não é um conhecimento do especialista, não? Que é óbvio que os outros geralmente conhecem fragmentariamente, conhecem por ver os xamãs atuando o tempo todo, mas isso é diferente de realmente ser um xamã e ver com seus próprios olhos, né? Quando eu me referia a que o Davi era um etnógrafo, era a minha impressão dessas viagens que eu fiz com ele na Venezuela, ao longo das comunidades Yanomami que estão na beira do Orinoco, onde ele ficava, imagina, bom, as reuniões indígenas já tendem a ser bastante compridas, não? A fala é longa e todo mundo tem seu tempo de falar, não tem hora de começo e fim, não? Mas ainda assim, uma vez acabadas essas reuniões, eu ficava dormindo na rede, eu não podia mais, mas eu percebia que ele ficava fácil 2 horas mais falando com os anciões, algum que ele senta no fogão e começa a perguntar. Então, é uma atitude muito antropológica de conhecer. Óbvio que ele conhece os mitos, mas os mitos vão mudando de comunidade a comunidade, não? Os especialistas, os velhos, eles têm todas as suas versões, explicações, e ele tem um interesse, vamos dizer assim, propriamente antropológico, não? Então, meu comentário sobre ele ser um etnógrafo tem menos a ver com o que ele explica dele mesmo e de sua experiência de aprendizagem, que eu mesmo percebi essa propensão antropológica que, de fato, está, digamos assim, está na raiz de tudo o que ele diz
sobre o mundo dos brancos. Não é uma pessoa que interage com a cidade, ou com a escola, ou com, sem se perguntar e sem falar com as pessoas, e assim, pouco a pouco ir fazendo a sua própria antropologia, né? Então, não sei se consegui te responder, mas... Ok, obrigado pela pergunta, obrigado, professor. Temos mais tempo, mais. Por favor. Professor Luciane, só para identificar como é quem está assistindo online, meu nome é Ricardo, eu sou jornalista aqui do Instituto, e a minha pergunta é, eu acho que poderia falar um pouquinho desse processo de construção do livro, porque afinal de contas essas entrevistas foram feitas ao longo de 30 anos, né, de contato entre o Bruce Albert e o Schopenhauer, né? O livro conta que é mais ou menos da década de 80, e aí, bom, o livro vai ser publicado só em 2010, né, a versão em francês. Mas um pouco também desse tempo, porque é muito diferente do tempo dos brancos, assim, que a gente é muito mais imediatista. Escreve uma tese em 4 anos, afinal de contas. Mas falar um pouquinho desse processo também. Não sei se Sim, até onde se eu não lembro bem, se eu não lembro mal, equivocadamente, o Bruce Albert fala de 10 anos entre 89 e começo dos anos 2000, 10 ou pouco mais de 10 anos de conversas, entrevistas e tal. Você pode imaginar uma série não contínua, mas uma série descontínua de momentos, eventos, entrevistas e situações que foram aproveitadas para, por assim dizer, o acúmulo das falas, né? Se isso chega até o começo dos anos 2000, depois imagina o que é organizar, transcrever, traduzir. Então, é realmente uma obra de fôlego, não? Eu quero enfatizar que essa labor de tradução é realmente uma questão, ou seja, eu tenho trabalhado com tradução de textos Yanomami bastante curtos e o tempo que envolve para fazer disso direito não só exige você conhecer a língua, mas exige uma reflexão, tem 1000 formas de traduzir, enfim, é um trabalho extremamente complexo e uma das grandes, acho assim, grandes, como se diz, logros, não sei se se diz em português, êxitos, assim, feitos do livro é essa tradução tão acertada, não? A meu ver, não? Eu que conheço a língua Yanomami, eu posso em alguns trechos imaginar o que ele está dizendo em Yanomami. Isso acho que é uma grande coisa, não? E que é uma pessoa que não fala Yanomami, que de fato vai ser a maioria dos leitores, mesmo assim reconhecem uma peculiaridade de uma fala, uma forma de falar que não é qualquer uma, não? Então, eu imagino que esse tempo deva ter sido bastante, ou seja, fazer isso leva uma quantidade de tempo, porque também, novamente, qualquer um que tenha trabalhado com uma tradução de um texto indígena nunca fica, sempre pode ser melhorado, sempre pode ser revisado, um morfeminha aqui, de repente você aprende uma coisa, e depois você acha uma expressão melhor, enfim, é interminável, em algum momento você tem que parar. Óbvio que não é um livro que possa ser escrito sobre o regime CAPES-CNPq de avaliação universitária, né? Ainda bem que o autor não está submetido a essa dinâmica, porque senão teríamos fascículos de A Queda do Céu e não um livro na sua totalidade. Okay, obrigado. Mais alguma questão?
Tem mais? Por favor. Professor Valmir, Ciências Sociais da Unicinos. Professor Luciano, realmente impressiona, né, a qualidade da hiperresenha, enfim, acabou sendo mais do que uma tradução do que é o livro, e trazendo questões que eu julgo bastante importantes, não só com relação à obra, mas com o próprio conhecimento, em relação ao próprio conhecimento antropológico. E eu fiquei pensando que talvez duas questões sejam importantes nessa atual quadrante do conhecimento antropológico e do conhecimento científico de modo geral. A questão inicial da autoria, que foi colocado como um pacto etnográfico, né? Sem dúvida, acho que fica todos que toparam, né, com o desafio da leitura da obra, percebe-se que existe, né, um pós-realismo etnográfico, que chamasse de um pós-Malinowski. De fato, desaparece aquela ideia do antropólogo como autor, como, digamos, produtor do conhecimento, se legitimando a partir do Steve Lacker, e, portanto, tem legitimidade e capacidade para traduzir, para descrever os contextos cosmológicos, sociocosmológicos, enfim, historicidades, de tempo e espaço daquele povo, daquele grupo. Acho que isso, sem dúvida, o tempo todo está transversaliza, digamos assim, a obra. Ao mesmo tempo, eu acho que isso está relacionado com a questão da autoria. A autoria, de fato, é complexa, e a minha questão, que eu fico em dúvida, de fato é uma autoria compartilhada, é uma autoria, digamos, em que, como foi dito, o etnólogo ou o nativo, ele é um inspirador, é ele que narra, ele tem um caráter narrativo a partir das suas memórias e experiências de vida, por um lado. Por outro lado, o antropólogo, que tem 30 anos, na verdade o livro tem essa perspectiva de uma década, né? A produção textual, esses encontros, mas tem um diálogo de 30 anos, né? E que na verdade é do Bruce Albert, mas também é do casal, né? Do Bruce Albert e de todo o grupo, né? Da CCY. Portanto, tem um acúmulo de conhecimento e de diálogos com os Yanomamis. Né? E que eu fico imaginando que, então, na verdade, se produziu foi uma dupla autoria em que o antropólogo não deixa de interpretar, não deixa, digamos, por mais que a inspiração e que o projeto tenha sido colocado pelo Davi Yanomami, e que tem, claro, uma capacidade narrativa de se expressar, a tradução desse processo do francês e hoje do português e inglês vem pelo conhecimento antropológico, que é, por sua natureza, quer dizer, como base ao processo de tradução. A minha questão é essa complexidade da autoria. Permite pensar, quer dizer, que no fundo, que em termos antropológicos se está trabalhando com, de um lado, estou perguntando, é uma afirmação, digamos, abrindo um pouco o mão da ideia de uma antropologia social mais comparativa, mais teórica, e assumindo os processos de tradutibilidade, de descrição etnográfica, neste caso, não só a partir do antropólogo, mas a partir do antropólogo nativo, digamos, a ênfase no etnográfico muito mais do que no etnológico e no antropológico. Não é uma afirmação, mas de fato é um questionamento afirmativo. Acho que esse ponto seria importante. E o outro ponto é que, bom, se nós saímos de fato do realismo etnográfico, estou totalmente de acordo com isso, portanto a racionalidade central moderna aqui está um pouco, se não desconstruída por completo, sofreu o seu abalo do cisma. Muito que bem. De outro lado, não é isso, me agrada muito, não é o discurso do pós-modernismo de uma desconstrução absoluta.
seja, tem um outro movimento que é justamente esse movimento da novidade, quer dizer, digamos, dos antropólogos nativos se expressarem, produzirem obras e textos. E a gente está com esse movimento porque existem já mestres e doutores indígenas, e alguns, inclusive, nas universidades, quer dizer, trabalhando. Mas, de todo modo, a questão da autoria tão complexa passa por dentro da antropologia, mas passaria também por fora, por esses outros atores que sempre foram pesquisados e agora são sujeitos que continuam sendo pesquisados, mas que também pesquisam e que também são capazes de exercício de tradução de si, né, enquanto alteridade, mas tradução da própria ideia de conhecimento científico e antropológico. Queria um pouco, eu sei que abre um leque, mas de fato o livro, eu acho que essa é a ideia de pensar obras que realmente tenham essa capacidade de nos colocar em xeque algumas questões do conhecimento ocidental moderno. É por isso que eu estou avançando por esses pontos. Queria lhe ouvir a respeito. Sobre Bom, a questão da autoria desse livro é realmente um problema difícil de resumir, não? E difícil, ou seja, mais bem, cada vez que você pensa em algo, você desdobra outra problemática, não? Outra novidade. Eu acho que, em termos iniciais, eu acho muito acertada, ou seja, acho que já falei, acho muito acertada essa estratégia do antropólogo Bruce versus o antropólogo Davi, ficar numa posição equilibrada, mas não equilibrada porque eles façam o mesmo, senão porque a contribuição dos dois é realmente importante. A própria, como você diz, a tradução e a organização da narrativa não é um simples não é uma simples representação. Tem um trabalho de pensar no público, pensar na pessoa e de pensar como melhor levar essa sequência para que a potência da mensagem seja a mais adequada. Eu acho que, então, eles têm uma participação, é uma coautoria, sim, mas, novamente, não é uma coautoria no estilo que um escreve uma coisa, outro escreve outra. Não. Um é o narrador e o outro... Acho que quem trabalha em literatura, enfim, deve ter, sabe, deve ter muitas teorias, debates em torno a... sabe, as pessoas que escrevem autobiografias de pessoas, os ghostwriters, não? Mas claramente isso também nos traz a questão de quais são os novos papéis dos antropólogos perante a possibilidade cada vez mais presente, cada vez mais forte, de os outrora objetos, os outrora pesquisados, utilizar as mesmas formas de expressão que têm cabida dentro da sociedade de onde tendem a provenir os antropólogos, não? Esse livro, obviamente, que coloca uma possibilidade de outro tipo de relação, onde esse trabalho organizativo, esse trabalho tradutivo, esse trabalho discreto cobra um valor, ele está presente, mas é diferente. Novamente, se você vê a tese do Bruce Albert, é um trabalho completamente diferente. O autor é Bruce Albert, não? Claro, é uma tese fantástica, uma das teses mais influentes dentro da etnologia, e isso aqui é uma espécie de obviação desse trabalho. Que não quer dizer que esse trabalho não tenha sido, por assim dizer, fundamental para criar as condições e possibilidade de fazer um livro desse teor.
seja, se o Bruce não fosse um conhecedor dos Yanomami com a profundeza que ele tem, não tem condições de fazer o mandado do Davi, não? Então, assim, essa é uma das possibilidades de novos tipos de funções, novos tipos de relações entre antropologias, não? Em essa entrevista que o Ricardo fez, eu teve que fazer com certa velocidade, mas teve uma questão que eu perguntava sobre a importância para as ciências sociais desse livro, não? Eu fiquei lembrando da frase do Lévi-Strauss quando fala da antropologia e contrasta com sociologia, em algum dos livros de antropologia estrutural, que ele diz que a antropologia é a ciência social do observado, não? Só que hoje em dia, ou seja, nem a ciência, ou seja, nem o observado é observado, um observador, nem para eles a ciência, seja a ciência, nem o social é social. Então, é um pouco essa reversão que esse livro permite, não? Eu teve recentemente fazendo uns trabalhos de tradução também de umas narrativas que os Yanomami na Venezuela queriam fazer, obviamente não um trabalho dessa envergadura, são textos curtos, mas foi muito recompensador. Ou seja, realmente tem aí também um outro tipo de prazer para o antropólogo de se sentir quiser de uma utilidade um pouco mais imediata no que diz respeito a, ou seja, eu fui solicitado pelos Yanomami pelos Yanomami, assim, um grupo pequeno do Yanomami que queria ter esse projeto para fazer esse trabalho, e realmente para mim foi um trabalho excelente, que não quer dizer que ou seja, onde eles estavam coordenando minhas atividades, por assim dizer, eles estavam colocando a pauta, e ao mesmo tempo eu estava aprendendo um monte de coisa. Para eu fazer bem esse trabalho de transcrição, eu tinha que perguntar uma série de coisas. Eu tinha que, então, foi uma espécie de aprendizado num sentido inverso, não? Então, acho que, novamente, essa é uma das possibilidades, não? Eu não acho que a entrada ou a possibilidade da antropologia que venha dos indígenas sobre eles, sobre outros, sobre nós, retire, por assim dizer, o papel do antropólogo, o que deixa ele um pouco obsoleto, não? Ele tem que pensar novas formas também, mas também formas antigas que ainda, ou seja, todo o tema da comparação, todo o tema de cotejar teorias de um lado do outro, não deixa de ter sua relevância, não? E eu acho que também seria insensato de nossa parte também dizer um pouco, bom, nosso trabalho acabou, porque quer dizer que, na verdade, isso não era nosso trabalho. Eu acho que tem muito trabalho em conjunto a se fazer, e acho que esses indígenas acadêmicos ou indígenas escritores agradecem também essa parceria, né? Digamos. Sim. Enfim, o tema é extremamente complicado, eu tenho navegado com certa turbulência. Permite um diálogo continuado? Tem mais pessoas? Alguém mais, pessoal, por enquanto? Então, seguimos aqui, o pessoal vai vir, não sei se logo mais pessoas. Podem ser mais, sei lá, acho que é boa conversa. O que eu percebo no livro que foi trazido, claramente, bom, de um lado a gente tem a perspectiva, o famoso digamos, para além do realismo etnográfico. Mas aí o início da disciplina, lá no século XX, enfim, perspectiva do Malinowski, né? Na verdade, talvez a percepção boa de leitura também desse livro, para além do muito que já foi dito, é justamente perceber que não é o primário da interpretação goetheana, não é o Goethe que aparece, porque aí, de fato, o antropólogo teria, digamos,
um poder maior, uma capacidade maior, né, de estar no texto, de produzir interpretações sobre um determinado contexto etnográfico, de um lado, mas também não é, volto a insistir, quer dizer, a perspectiva dos detratores não é uma boa palavra, mas os críticos, que na verdade eram filhos do Gibbs, James Cleveland, Rabinot, enfim, chamados pós-modernos. De fato, o texto não navega nesses dois grandes campos teóricos da disciplina. Ok? Para mim fica claro isso. O que me fica também, bom, mas não é isso, e é este novo movimento que devemos saudar, digamos, do diálogo entre antropólogos nativos e antropólogos científicos, vamos chamar assim. Agora, em termos de conhecimento, de teoria latino-americana, por exemplo, embora o Albert seja um francês que está no Brasil, na América Latina, há 3 décadas. Podemos colocar esse texto como um texto de antropologia do Sul, por exemplo, ou isto acaba... Aí é uma pergunta que me vem. É uma epistemologia híbrida? Talvez não. Acho que ainda o primário da representação está dentro dos cânones ocidentais modernos, não os modernos na perspectiva goetheana e de Malinowski. Mas nesta modernidade que não é tardia, mas que justamente tem essa abertura do diálogo para incorporar essa alteridade que tem exatamente o que terminaste de dizer. Os antropólogos indígenas também têm um interesse no exercício da tradução das suas próprias culturas, mas também na cultura ocidental. Senão não estariam nas universidades, senão não estariam nos espaços públicos, enfim, em vários lugares da sociedade moderna. Eu acho que isso, para mim, é interessante pensar, porque aí, para além do contexto amazônico, para além da perspectiva do perspectivismo amazônico, de todo esse encantamento producente, enfim, interessante com esse campo, começa a pensar esse livro e essa experiência do Davi Yanomami e do Bruce Albert no âmbito da cosmopolítica, no âmbito da perspectiva indígena, então, de agenciamento do próprio conhecimento científico. Isso, estou pensando que isso possa, eventualmente, claro que um livro desse não aparece toda hora, né? Talvez leve décadas para ser algo próximo do gênero, mas em termos de movimento, em termos digamos, de relação entre sujeitos pesquisados e sujeitos de pesquisa, talvez tenha uma brecha aí para essa ideia de antropologia do sul, né? Estou pensando alto também. Não, eu acho que tem, mas tem uma coisa que eu acho que não devemos perder de vista, que em termos, ou seja, o livro ele tem que manter um certo padrão estándar de representação, porque ele não deixa de ser, ou quizás seja primordialmente, um chamado de atenção. Ele tem que ser reconhecível, ele tem que ser entendível por a audiência que ela está perseguindo. Então, ser mais experimental em termos de autoria ou em termos de apresentação, não é se bem o tema da autoria é um tema de reflexão importante para esse livro, acho que não é a parceria não está querendo fazer bolar uma coisa, digamos, filosoficamente ou cientificamente inovadora, no sentido de, uau, ele tem que comunicar de alguma forma, porque senão o objetivo do Davi se perde. Então ele tem que ter isso não quer dizer que não tenha muito de inovação, que não tenha muito de pensamento e que a gente não possa tirar desse livro muitas reflexões em termos de autoria, em termos da relação dos antropólogos com os indígenas, da antropologia em reverso, ou como diz o pessoal de Manaus, de simétrica e cruzada, enfim, tem muitas reflexões aí. Agora, o que a gente acho que não pode pedir desse livro é alguma espécie de não perder seu foco, que realmente, como diz o
o prefácio da versão português é um recado da mata. O recado tem que ser entendível, senão o exercício não vale a pena. Então, acho que esse é um ponto que a gente não pode perder esse foco. De acordo. Talvez no livro do Roy Wagner, gente, acho que passou 30 anos sem ser traduzido, ele foi traduzido agora em 2010, tem esse caráter. Ok, mais questões? Atrás. Por favor. Boa noite. Meu nome é Nilo Rafael. Eu sou assistente social e mestrando em políticas sociais. O que me atraiu para esse texto, e aí o meu questionamento também nesse sentido, foram alguns inscritos do professor Milton Santos. No fim da sua vida, ele começa a apontar para a necessidade de nos voltarmos para uma outra sociabilidade, né? Sobretudo, no seu último livro, Por uma Outra Globalização, né? Do pensamento único à consciência universal. Em algumas entrevistas, ele vai falar muito brevemente sobre a racionalidade e a sociabilidade indígena. A minha pergunta, então, é essa. Seria esse texto uma porta para uma outra sociabilidade? Ele é uma... Sim. Ele é definitivamente uma demonstração de uma socialidade em um mundo realmente diferente. Você pode colocar isso em termos culturais, epistemológicos ou ontológicos, dependendo da onde você se coloca em certos debates, mas acho que ou seja, qual que é o recado? Uma coisa interessante é assim, qual que é o recado da mata? O recado da mata é que o avanço da industrialização, do amor pela mercadoria, enfim, tem levado o planeta ao seu limite. E na versão xamânica do assunto, o que você tem é os espíritos ficando bravos, os chamais mortos, uma espécie de vingança de sua própria morte por as epidemias, e que fazem seus intentos de tumbar, não, os pilares que sustentam o céu, e também esse processo mais cumulativo de aquecimento do peito do céu, que termina por fazer com que o céu caia de novo. Essa é uma das questões importantes, não? Porque esse é um episódio mítico Yanomami que existe em todas as coletâneas de mitos, que é a queda do céu, não? Então tem um elemento aí obviamente de crítica, mas também uma espécie de vingança do planeta, não? E o que é interessante é ver que nessa chave que para nós é completamente, para nós ou para nossos cânones, nossos padrões científicos, seriam explicações completamente estapafúrdias, termina chegando às mesmas conclusões que os cientistas estão terminando de chegar, que é o famoso antropoceno, não? A era em que a influência dos humanos cobra dimensões que dirigem, por assim dizer, ou que definem a característica de uma era geológica. Depois tem uma discussão se isso é antropoceno ou capitaloceno, mas enfim, o ponto é o mesmo. Ou seja, o recado da mata não é diferente do recado do laboratório ou do meteorólogo, entendeu? E quando você pensa algumas das reflexões mais filosóficas sobre o antropoceno, você também vê uma espécie de... Você vê
um entendimento do planeta como agente, a noção de Gaia, em um certo ponto também uma espécie de vingança através de cataclismos, enfim. Mas o que é interessante é que esses dois caminhos estão chegando a um ponto, só que, claro, um vem do mundo onde você pode ver nessa descrição do Davi, é muito interessante, nada acontece nesse mundo sem que seja, tudo tem sua origem e seu fim em um aspecto imaterial, em uma alma, vamos dizer. Se as plantas crescem é porque está um noredo, que é uma série de espíritos com fertilidade. Se o rio flui é porque tem um agente fazendo ele fluir. Se as nuvens estão é porque o espírito tal qual está presente ou ausente. Tá? Se tem fome é porque o Hinari está no lugar e a fertilidade está no outro. Então os xamãs têm que reordenar isso. Então você consegue ver que é um mundo onde as relações entre os humanos e a natureza realmente termina sempre sendo uma relação entre entes equiparáveis ou formas diferentes de uma imaterialidade que se comunica e que mantém uma ecologia, umas relações ecológicas, por assim dizer. Tudo empeça e termina numa alma. Então, a partir daí, e isso não tem fronteiras entre humanos ou entre aquilo que a gente chama natureza, e isso inclui, que é interessante, isso não é só um animismo que atribui qualidades humanas, por assim dizer, aos animais, às plantas, à natureza, mas também tem uma série de coisas que você não saberia onde colocar nessa partição de cultura e natureza, sabe? A fertilidade, a fome, a coragem, a meteorologia, são todas também produto e evidência de espíritos, por assim dizer, almas. Então, isso definitivamente é uma visão alternativa e quizá uma das visões que pelo menos tem seus bons testes ao longo da história. Ou seja, sabemos que muitas das condições da floresta amazônica foram co-criadas, por assim dizer, em esses termos. Não? Ou seja, a proliferação e a diversidade de espécies, a manutenção da floresta e sua sobrevivência é fruto dessa interação dos indígenas com seu entorno em termos que a gente não pode dizer que sempre tem sido assim, mas em termos que durante muito tempo foram assim, são assim, onde tudo começa e termina numa alma. Então, acho que é uma socialidade alternativa. Enfim, a questão é difícil, mas com certeza, no que diz respeito à possibilidade de engajar ou de estabelecer uma relação menos nociva com a natureza, ela se apresenta com distância como uma alternativa campeã.